ótima noite a todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Um dia especial para o tema que nós vamos abordar essa noite. Afinal, hoje é o Dia Internacional da Família e tem tudo a ver com as reflexões e com as provocações que nós vamos debater e discutir na noite de hoje. E como diz o próprio Emmanuel, eu estava procurando algumas definições aqui de família, e o Emmanuel, em um dos seus livros, coloca: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. E vamos gravar um pouquinho essa função educadora e regenerativa do que a constituição da família, porque vai estar muito ligado a esse trechinho do livro Ceifa de Luz. Nós vamos estudar hoje o capítulo 10, Doentes em Casa, e que a família tem um papel fundamental nessa educação, nesse papel regenerativo das pessoas, para a evolução e para o crescimento. Olhando esse trechinho, que Emmanuel traz com muita sabedoria, com muito cuidado e também com muita profundidade, em que ele coloca como título Doentes em Casa. Aqui cabe uma primeira reflexão do que são doentes, o que o Emmanuel quis trazer como pessoas doentes. Quais são essas pessoas que ele tenta colocar como doentes em casa? Nós podemos separar aquele grupo que é mais conhecido, que no dia a dia nós estamos mais acostumados a classificar como pessoas doentes, seja uma infecção, o que a gente tem passado ultimamente, um vírus como o Covid, seja uma gripe, seja uma limitação grave de mobilidade, seja uma doença de Alzheimer, sejam as doenças mentais, ou qualquer outra doença que fica mais claro na nossa memória lembrar que nós estamos falando de um doente, e muitas vezes um doente em casa, como o Emmanuel tem provocado. Aqui ele expande essa classificação de doente, e vale lembrar que a própria Organização Mundial da Saúde, ela define saúde, que seria uma pessoa que não estaria passando por uma doença, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Esse conceito da Organização Mundial da Saúde para pessoas saudáveis, ou a questão da saúde, ele está muito ligado a esse conceito que o Emmanuel vai nos trazer, vai nos provocar nessa noite de hoje, que não são as doenças que nós conhecemos do dia a dia, ou aquelas que nós estamos mais acostumados a classificar como doença. Ele também traz a provocação para pessoas difíceis, para pessoas que trazem ou têm uma convivência difícil, pessoas violentas, pessoas ainda com uma dificuldade na questão moral e na postura dela no dia a dia. Quem de nós não conhece pessoas mentirosas, pessoas que causam muitas vezes naquele ambiente familiar ou no ambiente onde as pessoas estão muitos distúrbios, muitas dificuldades, e acabam trazendo essa desarmonia, trazendo essas dificuldades. Então, pode ser também pessoas usuárias de drogas, seja o álcool, sejam outras drogas, pessoas que realmente estão doentes e que acabam trazendo essa desarmonia. Então, quando nós estivermos lendo esse trecho, refletindo sobre esse trecho, vamos ampliar essa nossa visão, não só para as pessoas realmente doentes, com doenças físicas, mas também pessoas que trazem essa dificuldade nas relações, pessoas difíceis, pessoas ainda em processo de elevação moral com mais dificuldade. E Emmanuel começa esse trechinho dele trazendo a carta de Paulo aos cristãos de Colosso, que é a região que a gente conhece hoje como Turquia. Paulo escreveu para os colossenses
que seria essa região de Colosso, onde hoje é a Turquia. Eu ampliei um pouquinho e trouxe não só o 15, o versículo 15, mas eu trouxe alguns versículos anteriores para a gente tentar compreender e refletir um pouco mais. Eu trouxe desde o 13 até o 15. E Paulo, quando escreve os Colossenses, ele coloca assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, refleti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Vejam que Paulo começa no versículo 13, falando do perdão, falando quando alguém tem queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Já no seguinte, ele coloca: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A gente sempre debate nos estudos da segunda-feira, junto com o Eduardo, em um grupinho muito bacana que a gente tem, essa questão do amor, né? O amor é um sentimento muito gasoso, ele é muito profundo, mas ao mesmo tempo muito gasoso, muito difícil a compreensão do que é exatamente o amor. E Paulo fala do amor e em seguida ele coloca: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. E quando ele coloca esse trechinho, a paz de Deus, o que nós podemos entender como a paz de Deus? Nós sempre olhamos e analisamos e sempre tem algumas pessoas nos provocando sobre a paz do mundo e a paz de Deus. Qual seria a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus? Nós não estamos falando daquela situação de paz que ela é circunstancial, é aquela paz quando tudo vai bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo calmo, quando as coisas estão caminhando de acordo com a nossa vontade, ou nos trilhos daquilo que nós imaginamos que as coisas iriam caminhar. Nós estamos falando de uma paz ampliada, de uma paz muito semelhante à paz em que Jesus nos deixou. Tem um relato na despedida de Jesus aos seus discípulos que ele diz assim: no momento em que o mestre estava se despedindo dos seus discípulos, ele colocou assim, em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ele complementa em outros momentos em que ele coloca: disse-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Qual é essa paz que Jesus nos provoca em tantos momentos? Qual é esse entendimento das aflições? E o que é esse bom ânimo que Jesus nos coloca como sendo a paz verdadeira? Nós estamos falando aqui que nós teremos momentos difíceis, teremos momento de aflição, teremos momento turbulento em nossas vidas. E quando eu ouvi uma pessoa tentando explicar o que seria a paz de Deus e a paz dos homens, ele coloca uma figura como se fossem duas pinturas, em que você tem uma cachoeira com um mar muito revolto, com a água batendo muito forte nas pedras, aquela turbulência, e ao mesmo tempo você vê um ninho de passarinho, um passarinho ali cuidando dos seus filhos num galho, no meio dessa cachoeira. Não quer dizer que nós não vamos ter medo, que nós não vamos ter angústia, que nós não vamos estar com aflição ou com medo daquela situação, mas sabendo e tendo confiança de como as coisas vão caminhar, podendo exercer a compreensão, o bom entendimento, tendo paciência, tendo tolerância, sabendo perdoar, como o próprio Paulo coloca na sua carta aos nossos irmãos. Então,
A paz de Deus, ela é muito mais profunda, ela é muito diferente daquela paz dos homens, e é nessa paz de Deus que Emmanuel nos provoca a discutir sobre a nossa família, sobre as pessoas difíceis, que aqui ele chama de doentes, que estão nas nossas casas, que estão na nossa rotina, estão no nosso dia a dia. E é sobre essa paz que nós vamos discutir um pouquinho nessa noite. Eu vou ler esse trechinho de Emmanuel e vamos debatendo e refletindo sobre ele. Então ele começa assim: se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e ainda encontrassem criaturas queridas em dificuldades, que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas também abraçarias um companheiro, um associado, um filho, um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefa de amor? Aqui ele está nos provocando, se nós tivéssemos a permissão, se nós estivéssemos moralmente e intelectualmente prontos para avançar para as outras esferas da eternidade, para as outras esferas, não somente na crosta terrestre, nós tivéssemos a elevação intelectual e moral para avançar para outros mundos, mas ao mesmo tempo tivessem pessoas que aqui ele coloca um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um companheiro, que tivesse carregando o resultado infeliz das ações que essas pessoas queridas para nós estão carregando, em função das escolhas, em função das dificuldades, em que muitas vezes tivesse trazido nas suas existências, como nós iríamos nos comportar? Nós iríamos passar para as outras esferas, iríamos continuar o nosso caminho, vendo aquelas pessoas que estiveram ao longo das caminhadas conosco e que nós amamos também, sofrendo, nós teríamos condições de seguir feliz ou seguir tranquilo para as outras esferas, deixando esses nossos irmãos, esses nossos amigos? Como é o caso do Bezerra de Menezes, que tinha permissão e estava pronto para avançar para outras esferas, para outros mundos, e não foi por um irmão, não foi por um familiar, não foi por uma pessoa ali querida que ele continuou e pediu permissão para que continuasse apoiando aqui na nossa esfera. Foi por toda a humanidade, foi pelo amor a nós, por perceber as nossas dificuldades, as nossas limitações, que Dr. Bezerra pediu permissão para continuar. Porque como é que nós iríamos imaginar a nossa caminhada, olhando para esses nossos irmãos, olhando para aquelas pessoas queridas e seguindo esse nosso caminho? Tem um livro também que é muito característico desse momento, que é o livro Renúncia, onde Alcione acaba também abrindo mão e acaba se preparando por muitos anos para poder voltar a reencarnar na Terra e poder ajudar uma pessoa querida, que era Pollux, que ela acabou se prontificando a vir aqui e poder apoiá-lo, mesmo tendo condições de seguir o seu caminho e seguir a sua vida. E aí Emmanuel continua: de certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável, ou seja, irreprimível. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis, ou seja, corações impossíveis de esquecer, a sombra transitória a que se empenham com seus próprios erros. Aqui a provocação de Emmanuel é no sentido de, certamente nós escolheríamos aquela opção que não daria para reprimir, que nós não iríamos também nos arrepender, que era poder ajudar, que era poder apoiar aquelas pessoas as quais amamos, as quais tivemos também, muitas vezes, uma trajetória, um caminho, e muitas vezes também contribuímos
para que aquela condição não caminhasse tão bem como poderia, ou que perdemos algumas alternativas ou algumas possibilidades de apoiar. E ele segue falando: reconhecê-los-ias por doentes reclamando proteção, demorar-te-ias junto a eles na prestação do auxílio necessário. Então, aqui nós estamos falando exatamente daquelas pessoas em que nós jamais conseguiríamos, ou não deveríamos, talvez, deixar essas pessoas queridas aqui com dificuldades, com alguns sofrimentos, com algumas limitações, as quais também poderíamos, de alguma forma, ajudar. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque normalmente nós olhamos as pessoas doentes, e muitas vezes quando pensamos nessas características em que nós falamos no início, nós nos colocamos numa posição superior em que o outro é o doente, e nós somos as pessoas, na nossa cabeça, mais preparadas, mais evoluídas, que vamos ajudar essas pessoas que estão pelo caminho. Muitas vezes, sim, é isso que ocorre, mas muitas vezes somos nós também as pessoas difíceis, as pessoas com dificuldades, e que estão, de certa forma, doentes, ou precisando dessa ajuda, desse apoio, para fazer, né, a caminhada. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter um pouquinho de humildade também, e não se colocar numa posição superior e achar que somente aquele nosso familiar que a gente consegue enxergar alguma dificuldade, e muitas vezes não enxergamos em nós mesmos as nossas dificuldades, ou temos mais limitação em enxergar. E aí, Emmanuel continua: referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Vejam que Emmanuel, ele realça essa questão dos enfermos ou difíceis, as quais nós combinamos no plano espiritual. Quando nós fomos preparar o nosso plano encarnatório, ninguém nasceu por acaso na família onde nasceu, ninguém está convivendo por acaso com as pessoas em que nós estamos convivendo. Se assim está acontecendo, muitas vezes porque nós nos programamos para que assim acontecesse, ou porque daquela forma que está sendo constituída, daquela forma como aquela família ou como aquela relação está acontecendo, ela vai contribuir tanto para nós como para as pessoas às quais nós estamos nos relacionando. E é muito comum, quando nós temos uma pessoa difícil na família, quando nós temos uma pessoa que acaba causando muitas turbulências, muitas dificuldades, nós às vezes ouvimos: poxa, mas cansei de ajudar essa pessoa, cansei de alertar essa pessoa, a pessoa parece que não se ajuda, a pessoa parece que não quer sair daquela situação. E aqui a provocação é no sentido de essa situação, essa condição, muitas vezes foi programada e não é o acaso. Não existe punição, não existe castigo, existe a melhor situação para que aquelas pessoas consigam viver juntas, trocar experiências, trocar ensinamentos, apoio, exemplificar situações para que aquela condição, para que aqueles familiares, aquele grupo familiar possa seguir. E muitas vezes, naquela condição, naquela situação, que é muito difícil, é muito fácil falar dessas situações, dessas condições, e é muito fácil falar o que fazer, o que não fazer, e muito complexo viver, porque nós também temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e o Edgar sempre nos provoca, né? Qual é o teu limite? Né? Nós também temos que tomar cuidado com o limite em que nós conseguimos enfrentar aquela situação, até o limite de que aquilo também não acabe paralisando você, não acabe prejudicando também o teu desenvolvimento e a tua evolução.
mas também não usar isso como desculpa. Para não me prejudicar, para não me criar uma situação mais difícil, eu vou deixar esse meu irmão, esse meu pai, esse minha mãe, esse meu filho, que siga o seu próprio caminho, afinal ele não está tendo força, afinal ele parece que não quer sair daquela condição, daquela situação mais complexa e mais difícil. E aí Emmanuel continua. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tem contigo alguém a quem a ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afaste este alguém do clima afetivo em que lhe encontraste, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda na tua própria casa, tanto quanto puderes. Os parentes portadores de provações não lhes decrete o auxílio, o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, sob tarefas, sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Aqui ele traz uma questão que é muito comum acontecer quando as pessoas ou quando a família não consegue mais lidar com aquela situação, com aquela pessoa difícil, seja aquilo que eu coloquei, uma pessoa que muitas vezes está mergulhada nas drogas, seja uma pessoa que realmente é uma pessoa ainda com exercício da maldade, da incompreensão, uma pessoa que traz muita dificuldade, sejam doenças mais complexas, como um caso do Alzheimer, em que é muito difícil lidar com aquela pessoa naquela condição. Muitas vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo e coloca, e é compreensível que em alguns momentos isso seja necessário. Eu trouxe aqui um caso, eu gosto de trazer algumas histórias reais. Tem um caso aqui de Bauru, de uma garotinha chamada Rafaela, em que ela, logo que nasceu, ela foi detectada que ela possuía uma síndrome muito rara, uma síndrome que eu não sei nem dizer o nome, chama Carrey-Feneman-Zitter. Tem menos de 10 pessoas diagnosticadas no mundo com essa síndrome. E essa garotinha, a Rafaela, ela é filha de uma pessoa que chama Mônica, aqui de Bauru, e logo que ela nasceu, por alguns sintomas que é muito característicos dessa síndrome, que é a fraqueza facial e muscular, o queixo pequeno e retraído, a fissura palatina e a curvatura da coluna, além de outras características, ela foi trazida ao Centrim, a Rafaela, quando ela tinha 9 dias de vida. E ali eles começaram a formar o diagnóstico da Rafaela, tentando entender qual era a síndrome, qual era a condição, até que eles conseguiram chegar nessa síndrome que é muito rara e que tem menos de 10 pessoas diagnosticadas no mundo. E o que aconteceu com a Rafaela? Dos 9 até os 20 anos de idade, a Rafaela viveu todo esse tempo no hospital, todo esse tempo no Centrim. Por quê? Porque em função dessa condição, dessa característica, dessa síndrome, então ela precisava de um respirador mecânico em função dessa paralisia muscular que afetava todo o corpo e também a respiração. A família dela, a Mônica, ela tentou montar uma UTI em casa, tentou levar a Rafaela em alguns momentos para casa, mas ela precisava de um cuidado tão específico que não tinha condições de tirar do hospital. Então ela acabou tendo que retornar com a Rafaela e levou a Rafaela de volta ao Centrinha, onde ali era o ambiente familiar dela, e a Mônica, praticamente todos os dias, durante os 20 anos, ela visitava a Rafaela no hospital, e a Rafaela, ela não falava, ela não escutava, não enxergava,
Mas a mãe dela cita que quando ela chegava no quarto, ela sentia, e a Rafaela se agitava, recebendo as vibrações e as energias, e como ela mesma coloca, a Mônica coloca assim, ela não demonstrava grandes reações diante da nossa presença, mas reagia à minha chegada todos os dias. Não se sabe se por me conhecer, ou por saber quem eu era, porque eu sempre estava ali, mas o meu coração de mãe me diz que a Rafa sabia que eu era a mãe dela. Com certeza ela sabia que ela era a mãe dela. E a Rafa acabou desencarnando agora em janeiro desse ano, após uma infecção. E vejam que tem situações, como o caso da Rafa, em que realmente a levar para uma condição hospitalar, onde ela vai ter todo o suporte necessário, vai ter todo o carinho, né, necessário, da equipe. Eles colocam muito essa questão da equipe do Centrinho, que apoiou muito e teve muito cuidado, muito amor, com a Rafaela, e também os seus familiares. A Rafa teve um irmão, depois, a pessoa que está junto com a Mônica hoje também, chama Anderson, também muito participativa, então teve todo um acolhimento familiar e um ensinamento que a Rafa trouxe para a vida daquela família, em que a Mônica até coloca assim, ela diz que a Rafa ensinou ela a se tornar uma pessoa muito forte, e essa foi a missão dela por aqui, mostrar o quanto a vida é importante. Então, existem situações, existem condições em que é necessário ter a segregação para uma condição hospitalar. Mas a provocação de Emmanuel aqui é que façamos força muito mais além daquela em que nós achamos que está dentro do nosso limite, para manter essas pessoas queridas, manter esses familiares, aqueles que muitas vezes, como eu comentei, somos nós mesmos que nos prontificamos a vir junto, a estar junto, a passar por essa situação junto, dentro da casa. E quanto mais pudermos deixar essas pessoas dentro das nossas casas e poder apoiar, tendo paciência, tendo compreensão, melhores nós sairemos dessa provação, dessa condição. Mesmo sabendo que no caso, como o caso da Rafa, ou como no caso do uso de drogas, por exemplo, existem momentos que é necessário a segregação, que é necessário essa separação para que a pessoa tenha um momento para ela refazer as energias, para ela tentar se desvincular daquela situação. Então, existem sim momentos em que essa separação, essa segregação, ela é necessária. Mas aqui, ainda, como ele coloca aqui, não decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro, mesmo que custe caro, mesmo que doa, mesmo que muitas vezes nos tire daquela condição mais menos difícil na nossa transição. E eu queria trazer também mais uma história, que é a história de Dona Lia e Conceição. Essa história ela está num livro do Divaldo que chama Vivências do Amor em Família. É uma história muito linda, eu vou tentar resumir, peço perdão, porque eu devo esquecer muita coisa importante aqui ao longo dessa história, mas conta o Divaldo que lá na década de 50, quando ele ainda é muito jovem, próximo lá dos seus 18 anos, ainda muito jovem, ele frequentava a região do Triângulo Mineiro, ali em Pedro Leopoldo, para poder estar com o Chico, poder conviver com o Chico, e o Chico, numa dessas visitas, falou para o Divaldo, o Chico falou para o Divaldo, em que ele tinha, no último Natal, quando ele terminou uma sessão de psicografia dele, quando ele ainda estava no transe mediúnico, ele chegou até ele, uma pessoa em desdobramento do sono, em que para o Divaldo, naquela época, embora ele fosse um médium já muito com características da mediunidade muito, muito intensas, o Divaldo até brinca que estava tentando entender como é que uma pessoa encarnada, em desdobramento, estava encontrando o Chico, que naquela época para ele era algo diferente. Mas que uma senhora chamada Dona Lia, no desdobramento do sono, foi até o Divaldo, foi até o Chico, e pediu ajuda, porque estava passando muita dificuldade, estava correndo risco de morrer
morrer de fome mesmo, morrer em função de dificuldades, e que ela e a sua neta, Conceição, estavam passando muita dificuldade. O Chico, a partir dessa situação, e ele, mesmo ainda muito criança, na convivência com a mãe dele, a mãe dele havia comentado algumas situações naquela época em que, quando a situação estava muito difícil para a família do Chico, ela falava que existia uma senhora em que a situação ainda era mais difícil, que era a Dona Lia, e que eles iriam passar por aquela situação porque existiam situações ainda mais difíceis. E Chico, embora muito criança, nós estamos falando aí de 3, 4 anos de idade, uma das irmãs mais velhas do Chico, num determinado momento, lembrou o Chico essa história. E durante esse trânsito, durante esse momento ainda no centro, o Chico recebe a visita de Dona Lia, que pede ajuda. E o Chico comenta com o Divaldo essa história, essa situação, e convida o Divaldo e mais alguns amigos de São Paulo que estavam, à época, visitando o Chico, para irem até a casa de Dona Lia e Conceição, para conhecer a Dona Lia e Conceição. E comenta que, durante o caminho até a casa de Dona Lia e Conceição, o Chico fala que Conceição era uma menina maravilhosa, que ela era muito linda, que ela tinha os cabelos maravilhosos, que ela tinha um sorriso maravilhoso. E Divaldo vai, Chico contando aquela história, vai tentando trazer à memória como era a Conceição, até chegarem até a casa de Dona Lia e Conceição. Chegando lá, eles se deparam com uma senhora de quase 90 anos e uma criança, que era a Conceição, totalmente deformada, surda, cega, muda, e com um crânio do tamanho mais do tamanho natural de uma pessoa para aquela idade. Ela tinha em torno de 40, 50 anos, mas tinha um corpo todo retorcido, a coluna retorcida, os pés de tamanhos menores, os braços, as mãos, um corpo totalmente deformado. E Chico comenta que a mesma mãe do Chico, mesmo nas dificuldades lá de trás, em alguns momentos acabou ajudando essa senhora, e que numa dessas situações em que ela foi pedir ajuda, Chico também se deslocou até a casa de Lia e Conceição, e isso ocorreu no Natal, lá na década de 50, e quando Chico, que ainda não conhecia Lia e Conceição, estava chegando próximo num táxi, e pegou algumas coisas que ele mesmo fez, um chocolate quente, alguma coisa assim, ele foi vendo luzes, né, sobre aquele casebre, sobre aquela situação, e logo que ele chegou, Chico, através da mediunidade, ouviu um coral cantando para aquelas pessoas que estavam ali, tanto Lia como Conceição, e também para os espíritos desencarnados. Ele encontrou a porta Eurípides Barçanufo, que foi um dos grandes ícones do espiritismo e que viveu naquela região do Triângulo Mineiro. E eles passaram aquele Natal junto com Dona Lia e com Conceição, e aí Chico foi lá e convidou o Divaldo e aquelas pessoas para chegarem e conhecerem Dona Lia e Conceição. Chegando lá, o Divaldo se deparou com aquele corpo que eu comentei, essa senhora com mais de 90 anos, toda roxa de frio, porque era inverno na Lapinha, como era o local, o bairro onde eles estavam vivendo naquela época já. Uma senhora com os dedos todos arroxeados de frio, com um vestido transparente, os pés descalços, o chão da casa sem na terra, e encontraram Conceição num estrado de madeira, com palhas, com alguns tecidos sujos. E assim que Conceição percebeu também como a presença do Chico, Conceição começou a se debater, começou até não controlar a urina, começou a chorar, começou meio que tentar se debater, porque sentiu a presença de Chico naquele local. Chico começou como ele falava, ele era o cabeleireiro
da Conceição e da própria Lia. Chico começou a cortar os cabelos de Lia, de Conceição, começou a limpar, ajudar na higienização de Conceição, e começou a cantar para Conceição, para que ela conseguisse se acalmar e conseguisse adormecer, porque ela estava muito agitada. Levaram naquela época muitos mantimentos, porque realmente a situação continuava muito difícil, e Lia tinha novamente acionado o Chico no sono, no desdobramento, para que ele pudesse apoiar, e tanto que quando o Chico chega a casa, ela fala: Chico, sonhei com você a noite passada. E o Chico dando risada, falando: esse sonho, eu não falei que eu vim, eu estou aqui para poder estar com vocês essa noite. Então, eles fizeram o que tinha que ser feito. Aquele senhor de São Paulo que tinha ido junto com o Chico, ele trabalhava num banco aqui no estado de São Paulo, acabava ajudando muito na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele se ofereceu para levar a Lia e a Conceição de volta, levar para uma condição melhor, talvez, em São Paulo, ou só a Conceição, para poder receber os cuidados. E Chico, com todo o cuidado, com todo o carinho, e conhecendo aquela situação, falou que aquela não era a melhor alternativa, tirar a Lia dos braços e dos cuidados, tirar a Conceição dos braços e dos cuidados da dona Lia, não era o melhor caminho, porque ambas tinham um trabalho a ser feito, e elas estavam numa encarnação para poder completar um ciclo que as duas vinham vivendo há muitas e muitas encarnações. E o que era esse ciclo? Lia e Conceição, elas viveram lá nos anos de 1500, por volta dos anos de 1500, e Lia era uma pessoa famosa naquela época, eles colocam que uma das figuras do reinado de Filipe II, ela era a mãe de uma pessoa muito influente naquela época, e Conceição era a sua filha. E na época da Inquisição, lá na Espanha, aquelas pessoas que acabavam delatando alguns casos de heresia, elas acabavam ficando com 1/3 dos bens daqueles que eventualmente sofressem a Inquisição, ou fossem realmente acusados e fossem mortos pela Inquisição durante aquele período. Então, elas acabaram denunciando muitas pessoas que tinham posses materiais para poder ficar com esse 1/3 dos bens dessas pessoas, denunciavam injustamente aquelas pessoas para poder ficar com os bens. Viveram, naquela época, uma condição material muito positiva, em função dessa situação, mas depois sofreram muito por longas e longas encarnações, até que vieram encarnar na região, eles falam, na região muito próxima a Belo Horizonte, ela acabou reencarnando, as duas acabaram reencarnando muito nessa região de Belo Horizonte, e ela acabou casando, Lia, acabou casando com um fazendeiro na região de Curral del Rei. E naquela época, o casamento era meio arranjado, não tinha esse negócio de se conhecer, de gostar, eles se encontraram 2, 3 vezes antes do casamento, e Lia, ainda muito jovem, por volta de 15 anos, acabou se casando com esse rico fazendeiro, e Lia também, seus pais também eram possuidores de terra daquela região. Só que casou com uma pessoa com muitos transtornos psicológicos. No dia da noite de núpcias, acabou cometendo muitas atrocidades com a própria esposa, recém-casada. Era uma pessoa extremamente ciumenta, e acabou até queimando a esposa, as partes íntimas da esposa, por ciúmes, acusando as pessoas que trabalhavam na fazenda, e Lia acabou acabou tendo uma filha, e acabou vivendo aquela situação muito difícil, trancada ao quarto por vários e vários anos. A sua filha nasceu, seguiu o mesmo caminho de Lia, acabou casando também com uma outra família que possuía terras naquela região,
e a filha de Lia acabou indo morar longe, e ela não pôde mais visitar a filha. Até que a sua filha deu à luz, e no dia em que ela foi dar à luz, Lia teve permissão de acompanhar o nascimento, que naquela época acontecia em casa, e durante o nascimento, a parteira, que era quem fazia o parto naquela época, a parteira, quando Conceição, que era a neta de Lia, foi nascer, tomou um susto, porque aquele bebezinho tinha o corpo todo deformado. Conceição, como eu tinha comentado, ela tinha a cabeça quase do tamanho normal, mas o corpo todo retorcido, e a parteira acabou tomando um susto, dando um grito naquele momento, e a filha de Lia acabou assustando com aquela condição, com aquele bebê, e num ato sem pensar, acabou jogando pela janela a Conceição, e ela acabou caindo do lado de fora da casa da fazenda. Lia saiu correndo, desesperada, que estava ainda grudada a placenta, cortou o cordão umbilical, agarrou Conceição nos braços, gritando também, e saiu para o meio do mato, correndo com a neta nos braços. Dali para frente, Lia e Conceição passaram praticamente 70 não, até os 90 anos de Dona Lia, e até os próximos dos 50, eles falam entre 40 e 50 anos de Conceição, eles passaram vivendo de província em província, de localidade em localidade, e eram conhecidas na região do Triângulo Mineiro como a doida com o bebê no colo, porque Lia acabou atravessando toda a jornada dela e a jornada da Conceição, vivendo uma para outra e passando por muitas e muitas limitações e dificuldades. E o finalzinho da história, porque o nosso tempo está acabando, já acabou, na verdade, antes que a Fátima me puxe a orelha, Chico, um ano e pouco depois dessa visita, quando o Divaldo voltou à região do Triângulo Mineiro, o Chico comentou com o Divaldo queria voltar e poder visitar Lia e Conceição, e o Divaldo comentou que as duas haviam desencarnado. E o Chico, é muito bonita essa passagem no livro, nós não vamos conseguir falar dela toda hoje, mas o Chico, ele coloca que no momento em que ele estava também no centro, psicografando, o Dr. Bezerra procurou o Chico e falou, olha, Chico, termina, não fiquem conversando com as pessoas depois, peça licença e corre para Lapinha, porque Conceição irá desencarnar. E quando o Chico correu para Lapinha, Dr. Bezerra de Menezes estava lá, haviam muitos espíritos amigos ali acompanhando aquele processo, de novo um coral maravilhoso cantando, e o processo de desencarne de Conceição estava se completando. O próprio Dr. Bezerra de Menezes fez o desligamento de Conceição, pegou ela nos braços, ela olha para Chico e parte. Dr. Bezerra de Menezes indicou que o Chico levasse Dona Lia para perto dele, em Uberaba, porque a ligação psíquica das duas era tão forte que Dona Lia não iria sobreviver por muitos dias. Afinal, a missão de ambas, de estarem juntas por todo esse tempo, por quase 50 anos, era a grande missão que as duas estavam passando, e que Dona Lia não sobreviveria muitos dias. Chico levou, arrumou um lugar para que a Dona Lia ficasse, e 8 dias após o desencarne de Conceição, quando Chico também estava no centro, ele foi chamado e falou, olha, volta, vai acompanhar que o processo de desencarne de Lia também iria acontecer. E durante o desencarne de Dona Lia, a Conceição estava presente e pôde também acompanhar e carregar a sua mãezinha ou a sua vozinha naquela encarnação até o plano espiritual. Vejam que é uma situação extrema, é uma situação em que as duas viveram uma para a outra
em função de condições e situações em que elas passaram em outras vidas, sofreram muito, passaram muita fome, muito frio, muito medo, muita dificuldade, e que muitas vezes nós temos situações no nosso dia a dia, junto com familiares, com amigos ou pessoas queridas, que estão longe de uma situação parecida com Dona Lia e Conceição, e que muitas vezes nós não conseguimos lidar. O Evangelho, só para encerrar, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca no capítulo 9 que para essas situações difíceis, ele classifica em duas situações. Enquanto a obediência, ou seja, eu faço aquilo porque eu estou obedecendo, corresponde ao consentimento do raciocínio, da razão, ou seja, existe aquela doença por causa daquilo, a pessoa tem um vício por causa daquilo, a resignação corresponde ao consentimento do coração. Esse nosso sentimento de resignação, que é o consentimento do coração, é o que a gente deve refletir para essas situações mais difíceis do nosso dia a dia. E para encerrar, eu vou trazer um textinho que fala da resignação. Ele trata assim: resignação é igual a limpeza do coração. Resignação significa paciência, calma e esperança. Significa melhor compreensão das nossas provações, bem como da nossa missão aqui na Terra. Rompe com atitudes de desânimo e de preguiça, tendo em vista a busca incessante pelo amor ao próximo, pela esperança e perseverança em prol da regeneração, emancipação e transformação do contexto em que vivemos. Resignação significa limpeza do coração, harmonia nos sentimentos e, consequentemente, leveza nos pensamentos, nas palavras e nas ações cotidianas. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe, nos ilumine e nos ajude nos momentos difíceis e nos momentos em que estaremos convivendo e trabalhando. Essas pessoas, esses nossos amigos, esses nossos familiares, que muitas vezes temos dificuldades. Que assim seja. Muito obrigado.